Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um RCTech. Aquele podcast da tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E Jonas, hoje a gente tá com mais um convidado aí. Convidado disruptivo, eu diria. Um convidado aí sobre tecnologia, que vai passar bastante conhecimento, vai quebrar bastante paradigmas, aí trazer até algumas curiosidades aí pro público. É isso aí, acho que é muito legal a solução que a gente tá trazendo aqui com o Thales junto para mostrar, para falar um pouco de como que ele teve essa ideia. Então, Thales, por favor, se apresenta aí pra gente. Obrigado pelo convite, primeiramente, é um prazer estar participando do podcast aqui com vocês. Bom, então, começando falando um pouco sobre o Thales e como que eu cheguei aí a trabalhar com tecnologia na construção civil, né? Então, vamos tocar hoje em assuntos disruptivos, com certeza. Sou o Thales, né? Sou engenheiro civil, vou fazer 30 anos agora esse ano. E minha história com a construção ela é bem interessante. Assim, né? Meu pai é engenheiro civil, então meu pai foi calculista estrutural durante muitos anos. E depois abriu uma construtora também. Então, da minha infância e desde sempre, eu fui criado visitando obra, assim, né, junto com ele nos fins de semana e sempre por dentro disso. Mas o que me fez ir para a construção civil, mesmo de fato, foi que em 2000 eu lembro que teve umas férias, da gripe suína, né, no colégio, e aí eu fui trabalhar um mês numa obra que eu tinha nesse evento, assim, pô, pai, me coloca numa obra aí pra ver como é que é, né? E eu fiquei um mês trabalhando na obra lá, de servente, com o pessoal e junto, né? Eu falei, cara, construção é um negócio que me instiga. Gostei do ambiente, gostei do astral das pessoas, né, que estavam trabalhando comigo e, assim, defini ir pro lado da engenharia civil. E comecei minha carreira num escritório de estruturas, né, de cálculo estrutural, dobrando plantas, projetos e tudo isso. Depois virei desenhista, projetista e assim por diante. Era um escritório multidisciplinar que trabalhava com alvenaria, trabalhava com estrutura metálica, trabalhava com pré-moldado, estruturas pré-moldadas, trabalhava com concreto convencional também. Então, um escritório de estruturas grande, tinha umas 30, 40 pessoas, e multidisciplinar. E acabei passando por trabalhando com alvenaria estrutural, trabalhando com concreto convencional e também com estruturas especiais, que era pré-fabricada e metálica, né? E trabalhar esse tempo com estruturas de pré-fabricado e metálica me levou depois a ir trabalhar numa indústria de pré-fabricados. Então, minha carreira se seguiu para esses dois caminhos. O primeiro caminho, cálculo estrutural, e depois eu fui trabalhar numa indústria de pré-fabricados muito aliada a projeto. E o que me levou para ir para esse caminho na indústria pré-fabricada aliada a projeto era justamente que eu, naquela época, mexia em BIM, já tinha alguma familiaridade com o projeto. Que ano a gente tá falando aí? Cara, não faz muito tempo, mas isso é 2012, 2013, né? Faz tempo, na verdade. Já faz tempo, Você vai percebendo a idade nessas horas. E pro BIM, né? Quando a gente fala que é pro BIM, hoje o pessoal ainda acha que o BIM é novo, né? Se pegar, você tá falando 2012, você já tava... Pô, qual é a melhor ferramenta que eu vou usar aqui? Você já tinha isso dentro de você também, né? Então, 2012, 2013, eu lembro que na Simon quase, assim, boa parte dos projetos já estavam começando a ser realizados em BIM. E aí eu saí da Simon foi 2013, né, se eu não me engano. E aí fui para Simon Engenharia, um escritório de projetos no Sul, e aí fui para Porto Beton pré-fabricados. E aí muito relacionado ali ao projeto, e aí fiz template para lançamento dos projetos em BIM, expurgava orçamento automatizado, etc. E isso de o BIM e tecnologia para construção civil e ferramentas que me dessem mais produtividade sempre foi uma coisa que me engajava, né? Então, qualquer coisa que eu pudesse fazer, que a tecnologia pudesse auxiliar o meu dia a ser mais rápido, mais ágil, entregar as coisas com mais qualidade, de forma mais rápida, era um processo que eu me engajava, né? Então, isso passava por várias coisas dentro da empresa, né? Desde a parte de orçamentos, ali, mas quando ia para a fábrica também, as planilhas, sistemas que tentavam implementar, eu acabava sempre estando por dentro ali das coisas que estavam acontecendo pela facilidade com tecnologia. E aí, trabalhei na Porto Beton até 2018, né? E dentre
esses caminhos, né? E da minha vida sempre tive oportunidades de ir para fora do Brasil buscar tecnologia e estar sempre presente em feiras e eventos fora do país, não só aqui, mas também fora. Muito por influência do meu pai, né? Que é engenheiro, e sempre as nossas viagens familiares, né? Eu, ele e minha mãe eram, pô, vamos para Las Vegas que tem uma feira de concreto, né? O World of Concrete, por exemplo, fui 5 vezes. Caramba. E aí era desculpa para ir para os Estados Unidos, mas passava lá 3, 4 dias na feira e depois dava uma viajadinha. Ou vamos, né, para a Europa, vamos na Bauma, vamos visitar uma fábrica, vamos fazer um negócio. E aí sempre esse instinto, assim, de querer entender melhor como é que as coisas funcionavam lá fora, porque, enfim, é um pouco mais desenvolvido e tecnológico que aqui. E trazendo sempre a coisa para o Brasil, aqui tudo que viu, tudo que aprendeu, para tentar fazer diferente, tentar buscar inovação aqui para o mercado brasileiro, né? Então, esse mood, assim, resume um pouco de como que chegou aqui na Constructim, né? E aí, enfim, depois em 2018 eu saí da Porto Beton, dessa indústria de pré-fabricados, e fui morar nos Estados Unidos. Fui morar, eu digo, né? Fiquei 4 meses em São Francisco. Tudo isso impulsionado pela Startse. Não sei se vocês conhecem a Startse. Não conheço. Startse é uma empresa gaúcha que tem sede em São Paulo, acredito hoje. O forte deles está aqui em São Paulo, que promove eventos aí e quesitos aí na parte de inovação em diversos setores. Health Tech, Construtech, enfim, eles promovem eventos em vários segmentos, varejo também, e eles levam pessoas para visitar tanto a China, quanto Israel, quanto polos de inovação mundial, né? Inclusive São Francisco, nos Estados Unidos, para conhecer o ecossistema local, ver as inovações que estão surgindo lá. E em 2018 eu tive a oportunidade de ir por uma semana que eles iam fazer lá de imersão no mercado de inovação de construção do Vale do Silício. Era o primeiro que eles estavam fazendo dentro desse segmento, né? E aí isso foi em junho de 2018. E aí fiquei uma semana lá, imergindo em tecnologias, pô, né? Fomos na Matterport, tinha 3DR lá dos drones, entre outras empresas lá de tecnologia nos Estados Unidos. E, putz, aquele mercado de tecnologia que estava surgindo lá, aquela quantidade de soluções e startups que estavam surgindo lá em 2018, cara, aqui no Brasil era meio que zero, assim, né, comparado com o que estava acontecendo lá. Então, o interessante é que aquilo me deu o que eles chamam assim de fear of missing out, né? Ou seja, parecia que eu estava perdendo muito por não estar conhecendo mais sobre aquele. Você sentiu que você estava em outra realidade, né? Eu senti que, putz, cara, os caras estão muito na frente lá e eu acho que isso aqui pode ser um diferencial na minha carreira, entender um pouco melhor sobre tecnologia e as inovações que estão acontecendo aqui. E aí isso quando eu voltei pro Brasil, enfim, era novo ainda, né, 24 anos. E falei, cara, eu acho que é a oportunidade agora de eu largar o meu emprego aqui. Se der tudo errado, eu sei que eu posso voltar. E ficar um tempinho lá tentando entender um pouco melhor desse mercado. E aí, nessa semana que eu tava lá, conversei um pouco com o pessoal. Entendi que, pô, tinha muito evento gratuito acontecendo, muita coisa de conteúdo, muitos fundos de investimento promovendo evento para a área de construção. E aí eu fui para lá ficar girando nesses eventos, dentro de universidades, dentro de viver esse ecossistema, né? Viver o ecossistema, beber da fonte, assim, né? Desse ecossistema. E nessa... O meu foco... Fui bem focado, assim, né? Nesse tempo que eu fiquei lá. E o meu foco era pesquisar de forma mais profunda cada solução que eu encontrasse lá para a construção civil. Não interessa do que fosse, né? E algumas soluções de outros segmentos também para entender um pouco melhor sobre tecnologia. E aí lá eu, enfim, pesquisei mais de 100 startups voltadas para a construção civil que estavam de alguma maneira ou captando dinheiro lá, né? Porque em 2018 30% do capital de risco do mundo passava lá pela Bay Area, né? Por São Francisco e região. Imagina, cara, 30% de tudo que era investido em startup, em capital de risco no mundo, era feito lá. Então as maiores empresas, as empresas que, enfim, mais estavam despontando, elas iam para lá para captar investimento, para ter acesso aos melhores fundos, etc. Tudo isso. Porque fundo não é só dinheiro também, né? É um monte de outras bagagens que eles trazem para a empresa. E
enfim, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado lá. E consegui viver bastante coisa lá em São Francisco e aprender muito. E poder depois voltar para o Brasil e trazer um pouco desse conhecimento na hora de fundar a Constructim. Caramba. Muito massa. Muito bom, né? Então, pelo que você falou, então também essa questão da curiosidade, de estar acoplado a isso, também veio da herança familiar, né? Seu pai, pelo que você contou, já sempre falou, pô, tem coisa acontecendo lá fora, juntava o útil que eu falo com o agradável, né? Vai viajar, vive um pouco, não só a experiência do descanso, do lazer, mas também a cultura, né? Viver, respira um pouco o que eles estão respirando ali. Estar de olhos abertos, né? Estar de olhos abertos onde você tá. Isso acontece muito, por isso que eu acho que quando as pessoas vão viajar, elas, né, falam, pô, acho que é uma das coisas mais prazerosas, além a cultura, né? Do que você conhece outros lugares. Aí você ter isso na sua educação, né? Na sua formação, além de como engenheiro, você falou, pô, algo tá acontecendo lá fora, viu uma oportunidade, né, de uma empresa, de uma forma de acelerar isso, é isso. Então tá com o radar ali ligado, né, principalmente para quem tá escutando a gente ali, né, pegar essas informações que a gente tá coletando nos podcasts para passar para eles chegarem no pessoal assim, faixa preta que a gente fala, e trazer esse tipo de informação é muito difícil. Porque a gente vive ainda uma certa cultura de não compartilhar. O pessoal tem um pouco medo aqui de compartilhar informação, de entregar o ouro. A gente fala, poxa, a gente até brincou, né? Só evolui compartilhando. Não tem como. Se o cara guarda tudo pra ele, como é que ele vai achar quem vai trabalhar pra ele, por exemplo? E aí o fato de você ter ido para os Estados Unidos, a gente também tem essa visão dos Estados Unidos, que é onde acontecem as coisas, né? Que ali tem, a gente sempre fala, o Paulo Vieira fala isso, que o ambiente sempre vence, o ambiente molda, né, as pessoas, né? Isso em qualquer âmbito da sua vida. Eu acho que a primeira sacada que eu peguei aqui foi o fato dele ir procurar informação no ambiente que ele não encontrava aqui, né? E tem maturidade também, novo, né? Você foi novo até para conseguir ter essa mente aberta. E você viu mais tecnologias que você acredita que ainda o mercado brasileiro ainda não está para assimilar, ou talvez não esteja preparado, não tem equipamento suficiente para isso? Qual que foi a tua experiência? Aí depois a gente vai se aprofundar um pouco mais no Constructim, mas além do que você trouxe para o Constructim, o que você viu lá que você pode compartilhar com o pessoal? Claro. Então, o mercado americano, assim, longe de ser perfeito, né? A construção civil, acho que ela tem muitos pontos a melhorar em qualquer lugar do mundo, mas eles estão um passo na frente do mercado, do nosso mercado brasileiro aqui, né? Em termos de aquisição de ferramentas, de uso realmente de tecnologia dentro dos canteiros de obra. A própria tipologia construtiva lá já é um pouco diferente por conta da falta de mão de obra braçal para executar as coisas. Tu tem que acabar tornando as coisas... falta de mão de obra, é caro lá, né? Mão de obra construtiva. Tu tem que acabar tornando as coisas um pouco mais industrializadas. E assim, a construção civil é mais industrializada do que aqui lá. Né? Usa muito mais metálica, muito mais coisas pré-fabricadas, wood frame, steel frame, cara, é bem mais utilizado do que aqui, né? Mas em termos de tecnologia, é muito mais comum lá a pessoa usar software, usar um sistema para coordenar as coisas que ela está fazendo no dia a dia. Aqui, eu ainda nos dias de hoje, mas 2018 era pior ainda, mas nos dias de hoje tu chega em construtoras que são muitas vezes grandes, cara, e o cara ele trabalha com Excel, ele faz o relatório de qualidade na mão, ele faz um negócio que está conectado entre ele e mais ninguém, assim, no papel. A gente vai lá no canteiro, tá, o organograma é papel na obra. Eu falei, 7 horas da limpeza passar aqui e limpar isso aqui, já acabou o organograma de vocês. É loucura, né? Porque assim, porque é aquele negócio, a construção civil ainda tá com aquela mentalidade de o time que tá ganhando não se mexe. É cultura também, né? E talvez lá o mercado seja um pouco mais competitivo que aqui. Né? Mas eu acho que essa competitividade ela vai chegar, ela está chegando. Né? Os preços dos materiais subiram muito nos últimos anos, então quando o preço do material sobe, tua margem acaba esmagando teus níveis de erros e consertos que tu podia ter no meio do caminho. Né? Então, acho que isso também acelera um pouco o uso de tecnologia, mas esse é meu sentimento. Assim, tu vai para lá, o pessoal é mais acostumado a usar sistema para gerir arquivo, seja para gerir apontamento, seja para fazer qualidade.
pessoal usa sistemas e integra sistemas e é mais convencional e comum isso. Também, obviamente, lá tem uma oferta muito maior de soluções do que aqui. Muito maior. Sim. Né? Então, tu quer, se eu quero usar um sistema aqui para fazer qualidade. Cara, tu vai ter 100 lá para tu escolher. Eu diria que o poder de compra é uma coisa que me assustou nos Estados Unidos. O poder de compra, para quem é um americano, você tem um incentivo disso. Então, não só... A gente sempre fala, né? Que a concorrência é uma das coisas que faz o mercado elevar. E aí, no Brasil, as concorrências eram o mesmo nível. Parecia que todo mundo falou assim, não, vamos combinar de jogar assim todo mundo e ninguém muda no jogo, hein? Lá não. Lá é tempo todo, pelo que a gente já conversou com o Ricota semana passada, né? Sim. Uhum. E com o pessoal assim, o game muda o tempo todo. E aí, se o cara tem que falar em tecnologia, o Warren Buffett não gostava de investir, e se eu não me engano agora ele passa a investir em empresas de tecnologia porque ele falava que ele tinha essa preocupação de toda hora estar mudando e ele não conseguia às vezes acompanhar toda essa mudança em real time. Uhum. Então, é uma questão que eu acredito que o Brasil, a gente, além da questão que a gente até falou com o Rogério lá sobre as leis das licitações e tudo mais, né, no BIM, mas a gente também percebe que quanto mais empurrões vão surgindo ali do mercado, competições, etc., melhor fica ali pro cliente, pro usuário final, né? Você também tem essa percepção? Eu tenho essa percepção. E às vezes isso é bem engraçado, assim, né? Lá o mercado é mais aberto e, assim, ao mesmo tempo que tu tem mais competitividade, mas o poder de compra, como tu mencionou, é uma coisa real. Então, por exemplo, se eu for comprar um drone aqui no Brasil hoje, cara, quanto é que é um drone para eu fazer um levantamento com nuvem de pontos do meu terreno, da minha obra, etc. Cara, um drone bom no Brasil é R$20 mil. Cara, lá tu vai pagar quanto? $1.500? Então, olha o acesso. Fora né? o software, né? Você vai pegar um software desses de processamento, é 20... Quanto que era lá? R$50 mil, né? De processamento. Então, a gente fala que o game realmente... Aí você não tem... Que é o que eu até ia te perguntar, né? Como que você vê essa carência de tecnologia, até em software, questões de hardware, para o Brasil? Porque tudo a gente importa, a gente não cria aqui no Brasil nesse sentido. Tem agora o surgimento dessas techs que estão desenvolvendo, mas eu digo assim, do fato da gente ter como portfólio sempre importar, desde carro, tudo que a gente... pelo que eu vejo, essa dificuldade de desenvolver internamente também dificulta, porque a gente só é um país trabalhador. Não é desenvolvedor, pelo menos essa é a ótica que eu tenho como dono de empresa, por exemplo. Sim. A questão de industrialização do Brasil é complicada, né? Tem pouco hardware, tem pouco equipamento daqui, mas eu acredito que, assim, nos Estados Unidos também, hoje em dia, a maior parte das coisas são produzidas na China, né? Já tá. Mas em termos de tecnologia, eles têm muito incentivo lá. Aqui no Brasil, está começando a ter bancos de fomento e coisas que fomentem desenvolvimento de novas tecnologias e que te emprestam dinheiro a taxas menores, até que a inflação, muitas vezes, para tu conseguir desenvolver novas tecnologias e tudo isso. O problema é que isso ainda é muito complexo. Né? Hoje, aqui, para tu pegar um investimento desse, tu precisa de uma garantia absurda. Cara, que startup que está desenvolvendo um software que vai pegar lá uma grana e vai ter aquela grana, a mesma grana de garantia. Nenhuma, né? Então, tem algumas barreiras ainda que precisam ser vencidas para que o governo realmente ajude e impulsione isso. Eu acho que existe uma vontade por parte do governo, né, seja estadual, seja federal, em desenvolver software, desenvolver ferramentas e atrair tecnologia. Mas ainda existem algumas coisas que deixam isso com acesso a poucos, né? Você acha que esse sistema tipo de crowdfunding, vaquinha, ajuda de alguma forma essas empresas? Cara, eu acho que isso é muito pouco divulgado hoje aqui no Brasil ainda. Essa cultura não existe, né? O pessoal não investe em ação, vai investir em startup. Cara, não tem essa cultura, né? Nos Estados Unidos essa cultura já está muito na frente, né? Então, é um pouco mais complicado e eu acho que o governo pode ser um fomentador, né? Não dando dinheiro, isso eu discordo, financiando a operação com taxas atrativas. Só que ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, né? De acesso, facilidade, tudo isso. Mas eu acho que o caminho tá indo, né?
Então esse é um dos pontos. Isso você acha que quando... Porque até, talvez, primeiro você conta o começo da Constructeam, mas depois encaixando nisso também, se essa questão do hardware foi uma questão, uma barreira ali. Mas assim, antes da gente chegar no hardware da Constructeam, especificamente, como que começa essa história da Constructeam aqui no Brasil? Como que teve esse... né? Você falou que você viajou, qual que vem aquele estalo que você falou, caraca, esse negócio aqui precisa muito no Brasil? Então, lá nos Estados Unidos tem algumas soluções que já trabalham com câmera 360. E aí eu vi indo nos eventos e nos workshops que eram as soluções que mais tinham atenção, assim. Mais gente em volta, que as construtoras mais queriam saber, queriam entender. Existia lá um gatilho que, cara, existia um interesse, existia uma dor que elas estavam resolvendo. Ou chamando atenção. Ou chamando atenção para resolver no mercado de lá. Sendo que o mercado de lá é mais evoluído, né, em termos de ferramentas, né, digitais, em nuvem, do que aqui. E aí quando eu venho pro Brasil, eu falo, pô, eu posso daqui a pouco representar alguma empresa dessa, né? Inclusive quando eu vim pro Brasil eu trouxe uma Matterport, que não era para obra, mas era, com o objetivo de daqui a pouco fazer tour, fazer alguns levantamentos. Testar, né? Testar. Né? E aí eu, fiquei com aquilo na cabeça, né? É uma solução interessante. Aí também me veio na cabeça, será que esses caras lá não querem uma representação no Brasil de alguma maneira, né? E aí sempre quando eu falava com, seja um head de marketing de uma empresa que trabalhava com câmera 360 ou alguma coisa assim, o cara falava, legal, Brasil, nos interessa. Vamos manter contato, nos interessa. Assim, inclusive eu tenho uma pessoa aqui no meu time que é mexicana, que fala espanhol, ela pode te atender lá no Brasil. Eu falo, não, legal, obrigado. Era esse o nível de conhecimento que a galera tava aqui esse no nosso mercado. O cara é educado, né? O cara super educado. Não, quero muito, me interessa. E o Neymar, como é que tá? Os caras é fogo, cara. Então, que infelizmente não é um mercado pra eles, né? Imagina que o cara tá num mercado super pujante, que é o mercado americano e super competitivo. Não é? O cara tem um mercado super competitivo lá e super grande. E é comprador, um mercado comprador, com poder de compra. Aí depois o cara tem um mercado europeu para atacar. E o mercado asiático. Aí o Brasil talvez fique em quarto, quinto, sexto lugar, né, em termos de prioridade. E assim, a América Latina não chama tanto atenção para esses caras, né? O México, talvez, porque tá ali do lado, mas assim... Até porque é moeda, né? O cara vai falar, vou pra um lugar que é 5 vezes menor o que eu vou ganhar. Sei lá, né? Acho que ou ele traz a solução, ele dolariza e passa pro real, a solução aqui fica inviável. Sim, que é o que acontece. Muitas vezes que é o que acontece. Então, o cara não tem tanto interesse. Fala, existe uma oportunidade aí. Né? Existe uma oportunidade de começar uma coisa daqui, mas como vou fazer isso? Não sei, não faço ideia. E aí que começou a história da Constructeam. Eu desenhei mais ou menos... Na época eu conheci o Casey, que é um dos sócios da Constructeam hoje também, e começou a parte de tecnologia comigo. E aí ele me apresentou um designer. E esse designer, a gente começou a fazer uns desenhos e tal. Eu, montei um pitch mais ou menos com o que eu queria fazer. E peguei dinheiro com meu pai mesmo na época. Falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Olha só, essa aqui é a ideia. Legal, cara. E o primeiro investimento, né? Family and Friends. É o patrocínio. Patrocínio. Mas ele acreditava muito no projeto também. Né? Então a gente desenhou mais ou menos o modelo de negócio, o que a gente queria fazer, qual o tamanho de mercado, o que a gente vislumbrava dentro dos próximos anos. E investimos a primeira grana ali própria, né, dentro do business. Então começamos com um grupo de programadores, o Casey montou um time ali para começar o desenvolvimento do Constructeam. E nisso eu tinha um bom relacionamento com algumas construtoras no sul e comecei a bater na porta delas, testar o produto, etc. Isso foi em março, a gente começou a desenvolver em março de 2019. Caramba. O Toledo também, acho que foi 2019, né? Que a gente conversou com ele, né?
Acho que era mais ou menos Caramba. um pouquinho Vocês foram antes, picados talvez. pelo mesmo bicho nessa época aí. É. Que legal, cara. A gente fala porque são pessoas que trouxeram, né? Que a gente tá conversando aqui. E é legal ver essa mera semelhança, porque eu vejo quem, no caso nosso, quando a gente fundou a SPB, foi para um caminho de falar, caraca, não tem ninguém dando uma educação de qualidade pro pessoal, de alta performance, com gestão, com tecnologia e tal. Eles falaram, vamos tentar trazer algo. A gente trouxe também algo meio americano para um fluxo de trabalho brasileiro e tem dado super certo. Então é legal ver essas inspirações externas. E, né, agora acho que seria legal falar um pouquinho, né, da Constructeam, explicar, pô, teve aquele insight, você comentou ali como que começou isso, falar o que é o Constructeam pro pessoal que tá escutando a gente, depois a gente coloca um vídeo ali para eles poderem materializar o que é isso, né, quem que pode ajudar, é o arquiteto, é o engenheiro, é o construtor, é o usuário final, a gente fala um pouquinho disso. Bom, vamos lá. Então, a Constructeam é um software... Nós temos como propósito, primeiro, tornar possível construir de qualquer lugar do mundo. Parece um propósito, nossa, super sonhador e longo prazo, né? Mas, cara, hoje tudo que a gente faz dentro do Constructeam é alinhado com o nosso propósito de tornar possível construir de qualquer lugar do mundo. Então, a gente acredita que a construção civil existe um gap imenso para digitalizar o processo de cabo a rabo em qualquer etapa da construção civil. Existe demanda e existe espaço para ter solução, para ter ferramenta. Mas a gente atua durante a fase de obra com o propósito de tornar possível construir de qualquer lugar do mundo. Então, a gente desenvolveu uma solução que, como está mostrando aqui no vídeo, que conecta a câmera 360 com o empreendimento que tu está girando. Então, a gente formata como se fosse o Street View do Google de dentro da obra. A gente desenvolveu uma ferramenta que tu cadastra ali teu modelo BIM ou tuas plantas baixas, e aí o cara circula a obra, caminha a obra inteira com a câmerazinha no capacete, e pelo nosso aplicativo de captura ele vai mostrando os ambientes onde ele está, e automaticamente a câmera vai capturando e depois faz o upload automaticamente, né, da ferramenta através do nosso próprio aplicativo. Então é super rápido, super simples de fazer essas imagens. E aí depois a gente tem uma plataforma que ela é tanto mobile, né, pelo smartphone, tem aplicativo, como também pelo sistema web, onde tu consegue acompanhar essa obra remotamente, então ver em 360 graus. E o interessante do 360 é que tu não perde nada, né? E aí tu consegue acompanhar a evolução, comparar, depois a gente bota um vídeo aqui, comparar a evolução em 360 graus, tempo, diferentes datas. Registrar, né, as datas, registrar, né? Registra o avanço. O que tinha atrás daquela parede, né? Então você consegue Exato. ter esse registro. Consegue ter o avanço diário ali, ou semanal, de como que aquela obra evoluiu, o que foi feito, o que não foi feito, para ter uma medição muito mais precisa dentro do processo construtivo, né? E a câmera 360 tem um detalhe interessante nela, né? Ela, não sei se vocês já fizeram um relatório fotográfico de obra alguma vez, já passaram por isso, ou até mesmo para fazer algum orçamento, alguma coisa. Eu sempre volto, né, e aquela foto que eu preciso, aquele detalhe que eu tinha que ter tirado, eu volto, procuro e não acho, né? Ou seja... Exatamente, aquela informação eu não levantei ela. E aí com a câmera 360 você não tem esse problema, né? É aquele mapeamento que a gente fala, onde tá, qual pasta tá, que dia que era, né? Que é a maior dificuldade de qualquer pessoa, independente de se é físico, onde ela guardou, como ela guardou, né? E às vezes a foto que você tirou exatamente tá faltando aquele pedacinho de cima que era onde tava. Aí você olha a foto e fala, era aqui em cima, mas eu não lembro, mas eu... Putz, não lembro, não tirei essa foto. E como que eu volto, ninguém né? tirou. E como que eu volto lá, né? A obra é lá no Pará. E aí você tá em São Paulo, vai voltar de novo lá. E o custo, e o avião e tudo mais, né? E aí a câmera 360 tem esse poder de registrar tudo, né? Então a gente fornece essa plataforma que as pessoas conseguem acompanhar o andamento da obra e visualizar, né, de qualquer lugar do mundo onde que estão as coisas. Então, às vezes tem muitas empresas aí que o cara viaja 2-3 dias para poder chegar até uma obra, para poder fazer uma avaliação, para pegar o avião de volta e poder, né? Então o cara perdeu ali às vezes 2-3 dias, porque o voo é longo, aí tem que alugar um carro, pegar, se hospedar num hotel e não sei. E pelo Constructeam já resolve
grande parte desses Você matou problemas. esse problema operacional e gerencial, né? E gerencial. Que o cara tem que falar, mas tem que ir lá na obra. Bom, mas ele executou aquilo, que é a questão da comunicação, né? Basicamente. E comunicação digitalizada que a gente tem falado aqui. Muito boa a sacada, né? Acho que Sim. é fácil de ser plug and play, pelo que você comentou, né? Só colocar o capacete, colocou a câmera, deve fazer algum login, né? No aplicativo, Exato. né? Faz Celular. login no aplicativo, já vai aparecer ali a obra que tu tá, e aí só conecta com a câmera e já sai capturando fotos. Quanto Usa tempo super demora fácil. para uma pessoa ser treinada para usar hoje o Constructeam? Hoje, 1 hora de treinamento, a pessoa já sai usando. Legal. A 1 hora eu tô sendo, assim, menos, tá? E precisa Basicamente ser... não é nenhum treinamento, é só mostrar como que Mostrar, aperta cara, e já é era. assim. É, pelo jeito. Às vezes assim, precisa mostrar 2, 3 vezes. Aham. E precisa ser algum profissional da área para atuar com a sua solução? Tem que ser um arquiteto, tem que ser um engenheiro, ou pode ser um encarregado? Quem que geralmente é o cara que opera? Para capturar as fotos, normalmente depende muito do tamanho da obra, né? Mas normalmente o técnico, o engenheiro, o estagiário, essas pessoas aí que fazem as fotos da obra. E aí acesso à plataforma é de todos os níveis, né? Desde o projetista que está envolvido com aquilo, o cliente, o pessoal de planejamento, de qualidade, né? Então a gente criou um ambiente onde tu integra diversas pessoas na obra de maneira virtual, todo mundo sabe o que está acontecendo, e aí a gente resolve ali o problema de centralização da informação com transparência, né, do que está acontecendo na obra, e a comunicação através de apontamentos. Então a gente desenvolveu um sistema de comunicação super inteligente dentro da plataforma, que tu faz os apontamentos direto no problema na imagem. Então tu consegue filtrar, consegue ver onde é que estão os problemas por ambiente, Qual por andar. local, qual andar, consegue ter uma clareza das informações. Como tu tem um comparativo de imagem a imagem, tu vai acompanhando se o problema foi resolvido ou não pelas próprias fotos 360. E se a pessoa quer fazer os apontamentos durante uma caminhada na obra, por exemplo, coisa assim, a gente também tem no nosso aplicativo o sistema de apontamentos que pode ser criado offline pelo próprio smartphone. Então a pessoa vai caminhando na obra, consegue tirar uma foto, gravar um áudio com problema, depois transcrever. Enfim, tudo para facilitar a comunicação. Porque hoje, quando a gente olha para o mercado de construção civil, os 2 principais meios de comunicação na obra é WhatsApp e e-mail. Cara, quando tu precisa de uma informação que aconteceu há 6 meses atrás na obra, tu vai achar esse e-mail? Pode até achar, cara, mas assim, quanto tempo tu vai levar para achar isso e qual a qualidade de informação que tu vai ter ali? E a segurança? Qual que é a segurança que você tem que aquela é a última informação? Não, Tu não tem, né? Tu não sabe. E do que você comentou ainda, pior, porque na verdade muita tomada de decisão ela foi no WhatsApp, num áudio. Como que você vai achar Cara, o áudio lá, né? Uma das coisas mais comuns que tem é o problema começa no WhatsApp, termina no e-mail, depois reabre no WhatsApp e... Verdade. Por isso que eu falei, ele resolveu o problema de comunicação Sim, e centralização. Sim. Que eu acho que esse é e a sacada também E de funcionar transparência, né? offline. E transparência. Eu tenho 2 perguntas aí dentro disso. A primeira delas tendo em vista que as coisas estão mais automatizadas dentro disso, hoje a gente tem as soluções BIM, soluções não BIM, o que a gente chama, e como que você tem visto os seus clientes, a receptividade dessa sua tecnologia com relação a, por exemplo, o BIM? Eles têm mais aderência a querer usar isso com o BIM, porque você também tem esse... Ele tem esse DNA, né, do BIM também, né, que é importante. Mas aquele caso também de soluções que ainda é o grande volume do mercado que não é BIM, né? Eu tenho essa dificuldade de entender como que a sua solução ela interage com esses 2 players, mas o quanto, porque eu já vi que tem plugin e etc, que foi desenvolvido para o fomento, até porque é bem mais inteligente a solução do BIM integrado com a solução de vocês do que pegar um PDF qualquer, um DWG, uma imagem, né? Tá algo geolocalizado, tá algo referenciado. Como que tem sido a receptividade dos seus clientes com o uso dessas tecnologias? Existem clientes que estão mais avançados no BIM e clientes que querem o BIM. Todo mundo quer, todo mundo vai para esse caminho, não tem como ir para outro. Por isso que a gente está também conectado ao BIM. Né? Então, acho que começa por aí. Todo mundo já sabe, todo mundo tem conhecimento de que esse é o caminho. O ponto é quando que eu vou dar o pontapé e o investimento inicial para que eu vá nessa direção. E hoje em dia o investimento nem é mais Não é pesado. tão pesado, né?
hoje, a gente tem ativas hoje em andamento na plataforma 900 e poucas obras no Brasil inteiro. Tá? Que usam BIM, a gente deve ter umas 50. Caramba. Então o número é muito pequeno que usa BIM vinculado. Só que a gente percebe que as empresas que utilizam BIM normalmente são as empresas que têm mais maturidade de gestão de obra. Né? Elas já chegaram no nível com uma maturidade maior de gestão. O BIM é a prova disso. Só te interrompendo, isso é uma percepção ou é numérico? É uma percepção, cara. Entendi. Porque assim, numericamente a gente consegue acompanhar através das comunicações. Então, sim. tendenciosamente as empresas que mais Uhum. que têm BIM se conectam e conversam São mais mais dentro da organizadas, plataforma. têm processos mais bem Processos mais bem estabelecidos. Não, porque né? isso com certeza tá vinculado, né? Porque a pessoa, ela tem uma visão mais profissional da coisa, né? Mas desculpa, eu te interrompi o teu O raciocínio. BIM, cara, eu considero assim que o BIM ele é o início, ele é é a chama inicial pro direcionamento de qualquer tecnologia que tu vai ter dentro da construção civil. Uhum. Então, até que tu vê hoje os setores de inovação dentro das empresas, tudo é gente que veio do BIM. Uhum. Tudo é gente que começou a usar o BIM, cultivou o BIM dentro da empresa e depois virou gerente de inovação, não sei o quê. Porque vai abrindo o leque. Que vai abrindo o leque de um negócio, né? O BIM nada mais é do que o banco de dados ali da construção, né? É um modelo virtual. Então, nada mais justo de que tu olhar para esse ponto central e falar, cara, se eu não tenho um banco de dados central aqui com as informações do meu projeto, óbvio, tem muita solução e muita tecnologia hoje que tu usa sem BIM, inclusive o Constructim, né, é uma prova disso, mas o BIM, ele é um ponto interessante ali para... Só que o próprio Constructim também ele é mais uma informação que está sendo imputada, né, da obra, está sendo registrada. A gente falou sobre que hoje no canteiro acontece muita coisa que está no papel e depois esse papel ele some, ele fica guardado no lugar que ele vai apodrecer, lá um relatório de obra, e querendo ou não, o Constructim ele está gerando materialidade de informação ali, né? Ela pode não ser, ela é uma informação visual que eu posso ter uma linha do tempo, mas eu tô novamente gerando dados, né? Eu tô gerando dados da obra. Eu acho que isso é a grande sacada, né? Vocês estão... A gente conversava um pouco antes, né, sobre o BIM, ele tá muito no pré-obra e o pessoal às vezes patina ali na obra, né? Como que eu continuo levantando a informação? Às vezes eu tenho um gap nesse momento da obra e a gente quis trazer você aqui para conversar sobre isso, porque realmente o Constructim ele é uma forma de eu estar gerando informação, de eu estar tendo controle, de eu estar tendo qualidade, de eu ter dados para trabalhar em cima disso, né? Acho muito legal essa questão. E uma pergunta, Thales, agora vamos chegar lá naquilo que eu tinha levantado antes. A questão do hardware, você acha que foi um empecilho no início do seu modelo de negócio? Hoje, quais que são os hardwares que estão integrados à solução de vocês? Como que funciona essa questão? Então, o hardware, ele com certeza aqui no Brasil é um empecilho. Uhum. Tá? Até pela questão que a gente comentou antes. Quando tu vai ver uma câmera dessa aqui, por exemplo, na Europa deve custar em torno de 400 euros. Nos Estados Unidos, em torno de 400 dólares. Aí tu vem para o Brasil, esse modelo aqui até agora pararam de fabricar, mas custava quase 6 mil reais. Né? E agora tem um modelo novo que custa um pouco menos, mas com a mesma qualidade de imagem. Então vai reduzindo também o custo ao longo do tempo. Mas olha a diferença, né? A gente está falando de um negócio que lá fora custa 400 e aqui a gente está falando de um negócio que custa 5 mil. Né? Agora, no caso, a câmera que a gente mais indica para os nossos clientes custa 3.700 reais e lá fora custa 240. Então, claro que é um empecilho. Né? O cara nunca comprou coisa para obra, nunca comprou hardware para obra assim. Sim. E aí tu fala, pô, para começar tem que investir 3.700. É um quarto do salário mínimo lá, quinto, e aqui é quantos salários mínimos, entendeu? 4 salários mínimos, 5 salários mínimos. Então,
não só essa parte do hardware, acho que o hardware tudo bem, vamos supor que o cara consiga, a gente até já entrevistou a Guandaline e outras representantes que alugam os equipamentos, que vendem os equipamentos. E aí a gente entende o seguinte, tá bom, conseguimos o hardware, ele venceu essa batalha. Eu acho que ele teve uma batalha até maior que é a minha curiosidade que eu até anotei aqui. Que é, cara, você vai levar isso aqui pro canteiro. Né? Você chega com tecnologia. A gente sabe que o pessoal tem uma certa dificuldade tem um celular na obra, mas não tem tecnologia na obra, eu falo, né? Nesse sentido. Como que foi a primeira vez? Queria que você contasse assim, um relato de um cliente seu a primeira vez usando, né, o equipamento, o hardware, o pessoal utilizando. Como que foi essa experiência, assim? Bom, os caras chamam de Teletubbies da obra, começa por aí, né? Mas acho que... até na Feicom chamava a atenção, porque tava a galerinha toda dos capacetes com a câmera em cima ali. Põe pra isso, muito bom. Mas o ponto é, cara, tecnologia por tecnologia ninguém coloca, ninguém investe. Então a gente tem que gerar um benefício claro pro cara acreditar no produto e aí passar uma barreira tecnológica que o setor da construção civil não está acostumado a implementar tecnologia. Então, além de ser difícil, de ter que passar essa barreira tecnológica, tu tem que provar um benefício muito claro pro cara, dizendo, cara, tu vai ganhar dinheiro usando isso aqui. Se tu não conseguir provar pro cara que ele vai ganhar dinheiro, ou seja, ele vai conseguir ofertar um produto melhor pro cliente dele, aumentar a geração de valor dele lá na ponta, discutir melhor os problemas antes que eles se tornem grandes problemas ou problemas até às vezes irrecuperáveis, né? Se tu não chegar a fazer com que o teu cliente que vai usar a solução chegue às conclusões, né? Tu tem que guiar ele para que ele chegue às conclusões de que usar a tecnologia, usar isso vai gerar resultado para ele no dia a dia, tu não implementa a tecnologia em lugar nenhum. Então começa por esse primeiro desafio. Mas eu acho que o pessoal olha isso e a sensação que eu tenho ainda com os clientes hoje, com os primeiros clientes, o cara quando usa a primeira vez, ele faz uma aposta na tecnologia para mudar o fluxo de como as informações giram em torno da empresa dele. Acho que é bala de prata, você acha? Eu acho... Nós somos uma das ferramentas... Normalmente, quando a gente entra dentro da empresa, ela usa pouca tecnologia. Não tem muita solução lá dentro. Então, não é mais uma tecnologia. É uma aposta. Ele fala assim, cara, isso aqui vai me dar mais visibilidade na minha obra. Ok, a gente está com 140 e poucos clientes hoje, né? Então, o cara coloca dizendo, cara, isso aqui vai me retornar isso e isso, aquilo. Então, isso aqui vai me dar mais visibilidade para minha obra, vai me dar mais transparência através dos apontamentos. Isso aqui vai me economizar X mil reais em viagens, X mil reais em estadia, X mil reais em combustível. E isso aqui vai me dar um direcionamento mais claro quando eu estiver fazendo a obra com o meu cliente, com o meu fornecedor, com todos os envolvidos. Então é aí que a gente pega, né? Só que, como eu disse, não é tão fácil. Então a gente tem que, durante o nosso processo de vendas, ele é bem consultivo, né? Então a gente tem os clientes conhecem a gente através de evento presencial, como a Feicom, ou através, muitas vezes, de mídias pagas, podcast, etc., eventos que a gente participa online. A gente mune esses clientes, esses prospects que acessam a gente com conteúdos, né? Seja vídeos informativos, conteúdos escritos, coisas assim. Depois a gente tem um time de pré-vendas que classifica esses leads, esses clientes que estão entrando e enxerga um pouco qual é a quantidade de obra que esse cliente tem, se ele está apto a usar, não está apto, se ele tem um tamanho mínimo ali de empresa, porque não pode ser tão pequena também para conseguir implementar a tecnologia. Tem que ter uma linha de corte, Tem que ter uma linha de corte. E aí esse cara, estando apto e enfim, partindo de todas essas regras, ele vai para uma reunião consultiva. E os nossos vendedores, né, na grande maioria são engenheiros, arquitetos ou técnicos, né, em edificação. E aí conseguem entender o fluxo da obra daquele cara, em que nível aquele cara está se encaixando em termos de digitalização, quais as dores que aquele cara tem. E a gente escolhe uma ou duas dores para focar ali a proposta e gerar um valor, um ROI, para aquele cliente de volta na hora de implementar a tecnologia, né? Então, a venda ela não é um processo fácil, não é um processo barato, mas ela tem que seguir um fluxo para ser bem conquistada. E, obviamente,
Depois a gente tem uma estratégia de expand, de expandir dentro daquele cliente, de vender mais para mais obras, de vender add-ons, né, mais produtos ali que a gente oferece, seja personalizações, entre outras coisas que a gente tem dentro da plataforma. E esse círculo fecha com indicações, né? Então, indicações são os nossos canais principais aí de crescimento também. Legal. E aí eu tenho uma outra pergunta que vai com essa pergunta, que são duas coisas aqui. Primeiro, se o arquiteto que está escutando a gente ali, ou o engenheiro, porque a gente tem um grande volume hoje de profissionais que são aqueles profissionais autônomos ou profissionais que faz uma obra pequena e tal. A Constructing está pensando em alguma solução para esse público, uma versão light, alguma coisa do tipo? Assim, a gente vai criar alguma coisa para esse público, provavelmente, mas não agora. Mas está no radar. Tá no radar. Sabe, a gente... É que a nossa empresa hoje, né? Nós somos uma empresa jovem, que está em crescimento, e a gente tem um mercado-alvo para atingir. E o mercado de pequenas empresas, por enquanto, pequenos construtores, por enquanto, não é nosso alvo, né? Então, existe um esforço todo comercial para tocar esse tipo de público. Tu tem que ter um onboarding mais low touch para fazer jus ao ticket mais baixo que esses clientes podem pagar para gerir suas obras. Então, hoje a gente não está buscando esse tipo de cliente para nossa base, mas como nosso propósito é tornar possível construir de qualquer lugar do mundo, a gente quer sim também poder... A tendência é que chegue um dia para que a tecnologia que já está pronta, né, chegue para esse cara também, só que de uma outra forma, em um outro formato. Só que precisa ser mais low touch, né? Precisa... Sim. Até porque a gente acredita que o arquiteto e o engenheiro, eles são os fomentadores disso. Por isso que a gente fala bastante aqui na SPB e no SciTech também, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que você fisga esse público, eles vão ser o disseminador do seu produto. E aí isso vai escalando, né? Porque você vai na construtora, claro, a construtora ela tem uma capacidade financeira muito diferente de um microempreendedor ali, né? Sim. Dentro dessa mesma pergunta, eu tenho uma curiosidade, que é com relação à parte, por exemplo, quando a gente fala de armazenamento. O cara vai lá, faz o trabalho, gostou da experiência, consolidou toda a informação, aí entregou a chave para o empreendimento. O que acontece com a Constructing depois disso? Hoje a gente mantém as informações ali para o cliente, então a gente tem uma relação com o cliente de longo prazo, e dependendo do contrato que a gente faz com ele, no contrato de obra a gente já estabelece um tempo que essas imagens vão ficar disponíveis no pós-obra para ele. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que vai ficar disponível em nuvem. Isso tudo negociado durante o contrato, período vigente da obra. Mas, se ele não quiser que fique disponível em nuvem, ele pode fazer o download de todas as informações e guardar depois no servidor próprio. Virar um arquivo digital do que ele teve ali daquela obra, caso ele que tenha uma caixinha preta lá, vamos dizer assim, né? Mas deixa aquilo... a maioria dos clientes já negocia com a gente 5 anos ali, né? Pelo tempo ali de responsabilidade. E garantia também. Também é interessante. Faz um total sentido. Dentro disso, como que você vê o papel do as-built? Porque basicamente também o que está acontecendo aqui é um as-built em tempo real ali, né? Mas porque na nossa cultura isso é bem complexo, porque a gente trabalha também com laser scanner, e a gente sabe da importância de o planejamento acontecer junto com a execução, acontecer junto com o monitoramento, né, que entre o Constructing. Só que a gente também sabe que tudo isso depois tem que virar o mundo ideal seria o 7D, né, que a gente fala que isso tudo virar um digital twin, algo que depois eu utilize para cuidar do prédio e operar o prédio, né? Então, como que você tem visto esses clientes que não trabalham com BIM, por exemplo, a visão deles do as-built? Isso assim, o Constructing ele entrega um databook fotográfico pro cara. Isso por si só já é um as-built fotográfico. Sim. Tá. Fora isso, a gente tem uma ferramenta de medição dentro da plataforma, que na própria imagem tu consegue tirar medidas. Pois bota o vídeo aí, pessoal, para o pessoal poder ver. Depois a gente tá passando o vídeo aí. Essas medidas, elas têm 95% de precisão. Dá um pouco a mais que isso, tá? Caramba. Então, por
pelas medidas nas imagens 360 com 95% de precisão, dependendo da demanda da pessoa, ela consegue tirar as medidas e inclusive passar o as-built para o modelo. Tá. Não, agora ela quer uma construção industrial diferente, ela precisa de mais precisão. Bom, beleza, laser scan. Mas a gente já atende, né? Teve um case até muito legal num colégio em Sinop, Colégio Marista de Sinop, em que na execução do as-built, eles tinham um colégio muito semelhante que eles executaram antes, né, um tempo antes, e eles demoraram 1 mês para fazer os projetos as-built, com todo o levantamento e tal, porque tinha que entregar por contrato. E aí depois a empresa de engenharia demorou 1 semana para entregar o as-built, tendo acesso ao registro fotográfico do Constructim. Porque teve acesso, conseguiu ir lá, tirar as dúvidas, ver as medições e tudo, e fazer o projeto as-built, né, em 1/4 do tempo do que sem ter o databook, a documentação fotográfica, todos esses pontos. Então, qual o papel, né? Pô, às vezes mesmo se a empresa não tem BIM, nesse caso o colégio tinha modelo BIM de todas as disciplinas, inclusive era um exemplo, assim, uma obra muito legal, mas mesmo sem ter modelo BIM, grande parte, né, 95% das obras aí dentro do Constructim não tem modelo BIM, a pessoa usa o databook fotográfico para o pós-obra, né, seja para uma eventual manutenção, seja para passar para o time de operações que vai ficar com aquela obra, né, se for uma obra comercial, industrial, seja para fazer o ajuste, nem que seja nos projetos em CAD. Então existe uma conexão muito forte com o registro fotográfico com o as-built. Mas você tem algum dado, relato que eles estão, você comentou da escola, mas que eles estão usando isso com efetividade? Bom, vamos falar então do target principal hoje da Constructim. Acho que para contar disso vale a pena eu dar uns passos atrás e falar quais os principais clientes hoje que a Constructim atua e qual o nosso foco no mercado. A Constructim começou olhando muito para o mercado de incorporação. E a gente começou batendo muito em incorporadora para oferecer o sistema, entendendo que aquilo poderia ser um benefício não só para a incorporadora no pós-obra, mas também para o cliente. O que a gente descobriu que a incorporadora sim tem essas dores, mas a incorporadora ela já tem a operação dela muito fechada, muito bem estruturada de construção, que ela já tem um engenheiro fixo na obra, ela já tem o esquema que funciona e que, ok, né? E aí a gente acabou indo, né, a Pets foi um dos nossos primeiros clientes desse segmento de varejo, e a gente cresceu muito rápido com eles em número de obras. Eles estavam em expansão, né, em 2020, e foi o começo da pandemia, e eles inclusive conseguiram acompanhar algumas obras economizando muitas viagens, assim, né? Então foi um case bem interessante pra gente, e a gente começou a olhar com mais carinho para o mercado de varejo e expansão. Por quê? O mercado de varejo e expansão, a construção não é o core daquela empresa, mas ela impacta muito no resultado. A data de abertura das lojas normalmente são inegociáveis, né? Então eu tenho que abrir naquela data. E depois da finalização da construção, existe uma série de outras empresas, outros setores que chegam e impactam ali naquele lugar, né? E aí a gente começou a crescer muito dentro desse segmento. E hoje 40% da receita da Constructim vem do segmento de varejo e expansão, né? E aí tu perguntou do as-built, né? Essas empresas, cara, para elas o teu documentação fotográfica, o as-built fotográfico é um dos valores principais no pós-obra. Porque eles entregam a obra para operação, qualquer problema que tem depois, antes, se não tinha o Constructim, eles tinham que pegar um engenheiro, mandar para a obra, verificar. O custo operacional era muito grande. Então ter esse as-built ajuda muito eles a tocar a operação, a tocar as coisas, tendo todo esse histórico no dia a dia da construção. Fora que muitas vezes para abrir uma loja o cara tem que prospectar 3, 4, 5 terrenos e lojas, e essa verificação com o Constructim ele consegue compartilhar com diversas pessoas para que aquela análise seja mais
potente, né? Então, só fiz esse briefing para falar, olha, no nosso ramo principal hoje, que é onde a gente tem um foco maior comercial, né? Que é o ramo de obras rápidas de varejo, de retail real estate. A US Beauty é um dos principais ganhos para eles. Então, eles veem muito valor em ter lá a documentação da obra para qualquer problema, seja para acionar a garantia da construtora. Eles não querem ter problema, né? A verdade é essa. E também acontece muito... É muito comum no nosso mercado aditivos contratuais. Né? Então, isso para os dois lados, tá? Uhum. Não estou dizendo... não, aditivo contratual é só bom para construtor. Aditivo contratual é ruim para todo mundo. Quer dizer que alguma coisa... Alguém está perdendo dinheiro. Alguém perdeu dinheiro, mas alguma coisa deu errado que teve um aditivo contratual. Exato. Seja foi orçado errado, seja um projeto foi modificado durante o andamento da obra... Não seguiu o planejado. Algo não seguiu como planejado e teve um aditivo contratual. A gente consegue dar muito mais transparência nesse processo, né, para que a situação fique muito mais justa para ambos os lados. Tendo a documentação fotográfica do dia a dia da obra, batendo com o aditivo pedido, se tem clareza das informações e tu resolve um aditivo contratual numa reunião. Sim. E também da responsabilização também, né? É tipo, você tem um histórico da obra e, se lá na frente alguma coisa aconteceu como não era esperado, você pode olhar e falar, isso aqui não seguiu o projeto, né? Passou, alguém executou e não tá... você traz mais segurança, um histórico do que tinha por trás de tudo ali durante o que ocorreu durante a obra, né? O que ele bateu no benefício, entendeu? Qual é o benefício para essas empresas? É a segurança, informação, transparência, né? Que são os pontos que o cliente não quer ter mais esse tipo de problema. Então, na verdade, a tecnologia, com o passar dos anos, que é até o termo do ASCTech, é justamente mostrar que a tecnologia ela está mudando cada dia, ela se transforma muito, e está 2019. Então, olha como é rápido essa transformação dentro, né? O impacto, né? O impacto que está tendo, né? A SPBIM tem 5 anos, aí você pega as outras empresas, tem ali 3, 4 anos, são empresas ali com empreendedores de 25 a 35 anos. Uhum. Então, você vê que é uma galera com fome, uma galera que está vendo as necessidades, vê a oportunidade, que veio também do que a gente fala do background, né? Do cara ter passado por experiência de projeto, ter entendido para falar, a game tem pra caramba aqui nessa área, né? Que a gente tem que entender, escolher um deles e fazer muito bem feito, né? Que é o que a Construction hoje se propõe, pelo que eu tô entendendo, né? Exato. E o mercado de construção, ele é um mercado que ele é uma indústria que não chama tanta atenção não, ele é uma indústria gigantesca, né? Sei lá, emprega 7, 8% da população mundial. É uma indústria relevante. Sim. Todo mundo concorda. Uhum. Mas, por que ela é tão atrasada em termos de implantação de tecnologia se ela é super relevante? Né? Porque o problema não é tão fácil de resolver, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o desafio é gostoso, é legal, sabe? Educar as pessoas sobre tecnologia, é legal implementar novas ferramentas, ver o benefício nas pessoas. A gente fica muito feliz quando vem um cliente e fala, cara, o produto de vocês mudou minha vida, porque eu tô viajando menos, eu tô conseguindo resolver mais problemas, eu tô gerenciando minha obra melhor, eu tô tendo tempo para ficar mais com a minha família. Então, a gente fica super feliz, né? Fala, cara, é isso aí que a gente quer. A gente quer tornar possível construir de qualquer lugar do mundo, a gente quer fazer com que as pessoas vivam melhor e a tecnologia é um meio para isso. Bom, então vamos lá. Agora nesse bloco, eu vou pedir pro Thales compartilhar conosco, Thales. Hoje, o que você vê ali que tem dicas que poderia dar para o arquiteto, para o engenheiro profissional, para que ele possa trabalhar com uma empresa igual a sua, né, ter uma sinergia com esse tipo de empresa? O que esse profissional que está escutando a gente ele precisaria ter ali de background, de know-how, para que ele possa ir para um outro nível? Bom, acho que eu falei anteriormente, eu acho que o BIM ele é um caminho essencial para qualquer engenheiro ou arquiteto que queira trabalhar com dados na construção civil, que queira ir para esse caminho. Então, e normalmente engenheiro ou arquiteto tem mais facilidade com isso. Então, eu acho que o BIM é um caminho e se especializar em implantação de ferramentas digitais é um diferencial. Né? Hoje, se tu quiser crescer mais rápido na carreira de engenheiro, de arquiteto, dentro da empresa, seja empreendendo,
seja como executivo, funcionário dentro de um grupo, saber usar a tecnologia e saber otimizar a hora técnica que tu está prestando te ajuda muito. Porque hoje, o que se vende, né? Tu tá vendendo tua hora técnica ali para alguém, né? Ou para alguma empresa, ou fazendo uma obra, vendendo aquele produto pronto, mas tu tá lá no orçamento é horas, né? Horas de produção, horas de desenvolvimento de projeto, Então, tudo que tu puder imputar tecnologia para melhorar teu rendimento, entregar mais qualidade e, né, sempre olhando para a margem, né? Às vezes o pessoal esquece de olhar para a tecnologia, e eu tô falando, cara, a tecnologia é um investimento em tu melhorar a tua margem do teu negócio. Qual negócio hoje que tem margens, né, melhores, né, que conseguem... É a venda pela internet, é coisas ligadas à tecnologia, né? Então, na construção civil não é diferente. As construtoras que conseguem desempenhar uma melhor margem, obviamente tem questão de produto, né? Se é Minha Casa Minha Vida, se é... Não tô querendo dizer isso, mas são construtoras que conseguem implementar tecnologias e processos que funcionam. Então se especializa em tecnologia e otimiza isso dentro dos seus processos. Legal. Esse é, assim, essencial. E aí, se tá começando, se é estagiário, te especializa mais, porque provavelmente tu é novo e tem capacidade e muita facilidade. É até uma questão de inquietação, né? Da pessoa buscar a tua própria história do que você contou, né? De lá no começo, tá no pré-moldado, buscar uma forma de melhorar o processo do trabalho, depois ir lá para fora, ver, ter esse enxergar o quanto que lá estava fazendo com mais eficiência, com novas tecnologias, e você trouxe para cá. Eu imagino que para quem está ouvindo, ele tem que entender isso, né? Que quando ele vou falar para o estudante, né? O estudante, ele tá ali, ele tá às vezes tentando chamar atenção, tentando conseguir um emprego, e se ele tem essa cabeça de trazer valor, né? Acho que essa é a busca constante, né? Ele tem que chegar ali e trazer valor. A gente sempre fala aqui, né, para os estagiários nossos, quando você é estudante e você tá começando a entrar numa área, olha tudo que está ao teu redor. Aí, de novo, da história que você contou, do que você foi ensinado desde criança com seu pai, né, indo para fora e vendo os lugares. Mas mesmo para quem hoje, com a internet, a pessoa se aproxima de qualquer coisa, né? Com o Twitter, se você tem um Twitter, vai lá, segue gente de fora, vê o tanto de tecnologia que está acontecendo lá fora, né? Traz isso que você vai conseguir ter uma cabeça melhor para conseguir propor soluções dentro do mercado, né? E querendo ou não, todo mundo está querendo buscar uma nova solução. Talvez o Thales trouxe a Constructeam, talvez quem está ouvindo vai chegar com uma nova que vai complementar e as coisas vão se encaixando, né? E eu acho que são 2 pontos também importantes que a gente vê em todo podcast, que é assim, o primeiro deles é a especialização. A gente sempre fala, especialização, seja qual for a área que você quer atuar, seja bom, escolha uma área e se especialize naquilo. Seja muito bom naquilo. Os outros, eu falo, se você já for mediano, os outros você já está igual à concorrência. Agora, se especializar, são poucos que se especializam. E o outro ponto também é a questão de estar conectado, né? Porque, por exemplo, quando a gente está muito aqui em São Paulo é aquela correria, o pessoal trabalha o tempo todo. Então, até os pilares nossos aqui da empresa é pesquisar, ensinar e trabalhar. Se você vai nas empresas, qual que são os pilares? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, quando a gente fala disso para a empresa, que buscar inovação, inquietação, você comentou quem é empreendedor, quem é o intraempreendedor ou o gestor que busca o melhor para a empresa, sem dúvidas, né, tem uma parcela. A gente fala que o grande know-how de uma empresa, o maior ativo de uma empresa são as pessoas, né? E nunca vai ser a tecnologia. A tecnologia é só o meio, né? Mas ela ainda vai precisar do ser humano ali para saber como utilizar, né? De qualquer forma. E como melhorar, né? Então, tem a inteligência artificial, a gente tem metaverso, a gente tem agora construção indo para obra. Eu falo que ainda vai acabar papel na obra ainda. A gente foi em alguns clientes nossos. Tem papel já aqui. Já. Então, a gente viu um cliente que o cara, em vez de emitir 3 cópias, ele emitiu só uma oficial porque era obrigatório e fez 2. O valor que ele ia ter de impressão, ele comprou um iPad
subiu todo o documento na nuvem no iPad e ainda assim o cara economizou e ainda tinha os documentos sempre atualizados. Então, assim, de novo, isso foi um arquiteto que eu conheci que fez esse tipo de trabalho, né? Então, cara, de novo, o que eu posso fazer para agregar mais para o meu cliente, um espaço curto de tempo, aumentar minha margem, ou aumentar... Eu falo sempre assim, pensa sempre no foco do cliente, né? O que o cliente quer no final? Não adianta vir com aquela ideia mega mirabolante, igual você viu ali. A galera, um dos insights que foram na minha cabeça do que ele falou aqui, quando ele foi lá e falou, cara, tem um monte de coisa acontecendo, mas aquele murmurinho ali daquela galera, é ali que tá acontecendo agora. E aí ele sacou essa, né, e trouxe. Por isso que todo mundo gosta da FEICOM, gosta desses eventos, porque sabe que ali é o evento que vai acontecer alguma coisa. Por isso que eu falo que o ambiente aí sempre vence, né? Ele sempre vai... Esse ambiente que a gente está tentando trazer aqui pro podcast também, tá? Eles é para trazer pessoas como você para motivar o futuro engenheiro ali, o jovem padawan que está escutando aí a gente de arquitetura, ou a jovem padawan também de engenharia. Tá bom? E tem uma coisa que eu gosto de mencionar muitas vezes, né? Essas idas para fora... Bom... Pergunta assim, chega nos estagiários ou chega na universidade e aí tu pergunta numa aula assim, quantos de vocês aí tem um PlayStation 5, por exemplo, vê quantos levantam a mão, né? E quantos de vocês já foram na Bauma, que é a maior feira de construção civil do mundo? Ninguém foi e 20% tem o PlayStation 5. Para tu ir numa Bauma, na maior feira de construção civil hoje do mundo, ela é uma feira que a entrada é, sei lá, 40 euros. Tá? E uma passagem para tu ir, ela acontece a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. E uma passagem para tu ter acesso a tudo que tem de mais tecnológico em termos de equipamento, em termos de indústria, em termos de tecnologia na construção civil, tu vai comprar com antecedência, tu consegue pagar 2.500, 3.000, 3.500 na passagem. E se tu é jovem, tu fica lá num Airbnb, dividindo, num hotel, em alguma coisa, vai custar o preço de um PlayStation 5. Só que o retorno desse investimento, ele volta em 3, 4 meses depois que tu voltou pra feira. Né? Então, as pessoas têm que ir atrás, têm que buscar. Eu sinto que fora do Brasil também existe essa cultura de tu buscar fora, fazer intercâmbio cultural entre empresas, né? Existe essa cultura de trocar mais com outros países, internacionalizar é comum. Pô, seja para construtora, né? Eu tava lá em São Francisco, tinha construtora do Japão fazendo obra lá. Então, pô, isso é mais comum lá, né? Aqui a gente fica muito aqui no mercado daqui, olhando para cá. E obviamente quem não tiver a oportunidade de ir para uma Bauma e de ir para uma FEICOM, de estar presente numa feira, pode procurar na internet. Isso, tem um webinar hoje. Tem que ter tudo. Curiosidade. Inteligência artificial. Perguntar agora para inteligência artificial aí, quais são os principais eventos que eu devo ir no Brasil, ela vai te falar. No mundo, ela vai te falar também. Então, assim, a gente fala para todo mundo. A curiosidade, é o que a gente fala, né? Muita gente quer a resposta assim, ó, toma a resposta aqui, querem que lê sua mente, querem que te dê o resultado, mas as pessoas também não querem nem se esforçar hoje em correr atrás. Então a gente percebe muito isso e é onde a gente tenta trabalhar melhor a gestão das pessoas, explicando para elas, criando até, simulando esses cenários, porque em instigar, acho que a tecnologia junto com a inovação é complexo, porque se fosse fácil, qualquer um faria, né? Bom, pessoal, então agora a gente está entrando mais um final aqui do AEC Tech, aquele momento quando fala, acabou. Thales aqui. Thales, obrigado aí pela sua presença, apresentação. Tenho certeza aí que é inspiradora aí para muitos jovens e pessoas também aqui que procuram aí criar esse ambiente, estar perto de pessoas como você. Eu queria agradecer aqui em nome do nosso podcast, compartilhar essa ideia aí. Agradecer a presença do Thales, a experiência compartilhada, a solução que ele trouxe para o nosso mercado, né? E se tiver alguma coisa aí para dar como consideração final, mas uma honra aí poder bater esse papo aí e saber um pouco mais da história do Constructim. Que isso, gente. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é um prazer. Né? Na Constructim, um dos valores é apaixonados por aprender e compartilhar.
Legal. Né? Então, só que compartilhar é a parte mais legal de tudo isso, né? Porque tu acaba aprendendo 2 vezes. Toda vez que tu ensina alguma coisa, ou que tu fala, alguma coisa que tu reflete sobre aquilo, tu aprende mais, tu tem conversa, né? Isso é muito importante. Então, contem comigo aí para o que vocês precisarem. O pessoal que está assistindo também pode achar aí a Constructim nas redes sociais. Depois a gente bota aí o tagzinho, e pode me achar também no LinkedIn, Thales Silva, se quiser entrar em contato comigo. Vai ser um prazer trocar, né, e compartilhar. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer para evoluir mais rápido, né? E um pouquinho que a gente troca e aprende todos os dias, sem ter medo de expor uma ideia, de expor uma solução nova que a gente está desenvolvendo, isso aí conta muito e contribui. Cada vez que eu exponho uma ideia, eu estou expondo para alguém que vai me agregar mais naquilo, que vai agregar, seja com alguma objeção que eu vou fazer, que vai fazer eu refletir, seja com uma ideia nova que vai adicionar aquilo. Então, compartilhar é sempre um prazer. E muito obrigado aí pelo convite. Legal. Quem divide, multiplica, né? Exato. Pessoal, então não se esqueça de dar o like aí, compartilhar, ativar o sininho e passar para algum colega aí de você de profissão, que eu tenho certeza que ele vai poder ir para outro nível com esses podcasts. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.